Olá, queridos. Deus abençoe vocês. Estamos nós aqui novamente com mais um podcast Homens de Valor. E hoje nós vamos bater um papo sobre um tema muito importante que envolve todo mundo. Então eu quero pedir a você, desde já, que envie aí o link desse programa para um amigo, para um conhecido, para um máximo de pessoas que você puder, tá bom? Vamos à nossa vinheta e a gente já volta. Então, queridos, estamos nós aqui de volta com mais esse podcast Homens de Valor. E hoje nós vamos bater um papo aí sobre um assunto tão importante, tão envolvente e que naturalmente é de interesse de todo mundo, que é sobre família. O nosso papo hoje vai ser sobre família e para a gente poder conversar sobre esse assunto, temos aqui um time, como sempre, né? Um time abençoado, bonito e principalmente 3 especialistas em família, pastor Rodrigo, pastor Dário e o nosso seminarista Marquinhos. Eu vou começar pelo Marquinhos. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, pastor? Tudo bem, prazer estar aqui com pessoas que eu conheço a família, que são famílias de Deus. Isso é muito importante, sabe? É verdade. Muito importante mesmo. Conheço a família do pastor Dário, até temos algumas coisas em comum, né, pastor? Alguns laços. Como é que se dá o nome quando o filho de um casa com a filha de outro? Compadre. Compadre não, compadre. Meu compadre. Ele sempre fala isso. Eu acho que é consogros. Compadre é melhor. A família do Senhor tem uma importância muito grande na minha família, né? Desde o tempo do meu pai. E o pastor Rodrigo, conhecia a família dele também, menos tempo, um pouquinho, mas também uma família de Deus. Tem uma menina chamada La Vitória, que ela é uma vitória. É verdade, é verdade. E aí, reverendo Dário? Tudo bom, meu pastor? Uma Família honra é um estar aqui tema com legal, vocês. né? Família é um tema importante. Importante e assim, extremamente necessário para os dias de hoje, né? A gente está vivendo uma deturpação tão grande de conceitos familiares que quanto mais a gente focar e falar a respeito de valores que são importantes, não apenas dos homens de valor, mas de uma família de valor, a gente tenha uma segurança de que a gente vai estar abençoando vidas, que é o nosso propósito aqui nesse podcast, abençoar vidas com conhecimento. Verdade. Além do que, família envolve todo mundo. Ninguém se exclui desse assunto. Não tem Ninguém consegue ficar fora, né, Rodrigo? Não tem como ficar de fora. E já quero externar minha alegria de estar aqui com vocês, né? Mais uma oportunidade que a gente tem para estar falando sobre família. E é um tema que nós gostamos, né? Acho que a gente gosta um pouquinho, né, gente? Trabalhando com família há quanto tempo? Dá aí rapidinho. Você... 15 anos. 15 anos. 15 anos. Marquinhos... Pô, pastor, desde tem que mais se de entende como 20. gente. Tem mais de 20. Mais de 20. Mais de 20. Logo depois da sua conversão, em que momento assim, Marquinhos, se é que você pode precisar isso, você olhou e disse, essa aqui é minha área ministerial. Teve uma viradinha assim de... Teve. Algumas demandas. A minha família mesmo, né? Assim, os meus parentes, a minha parentela, foi uma grande escola. Foi uma grande escola porque a gente sempre tivemos alguns conflitos, né, em família, né? E assim, alguns amigos também começaram a nos procurar, e foi quando o pastor Ari, numa das gestões dele lá em Caxias, ele criou uma classe de casais. E ali nós começamos a frequentar essa classe, e aí a gente terminava o período, né? Eram geralmente 6 meses, a gente fazia a matrícula novamente, começava tudo de novo, e aí foi passando, e nós começamos a nos direcionar para esse caminho. Envolver. As demandas, é interessante isso, as próprias demandas vão obrigando a gente, ou melhor, forçando a gente a olhar para as realidades que chegam até nós, né? Sim, muitos amigos nos procuravam para poder conversar sobre o assunto, e nós éramos bem cru com esse assunto, né? E nós precisamos nos aperfeiçoar em algumas coisas, né? Nos especializar em algumas coisas. E aí foi bom. Aí fomos fazer encontro de casais, essas coisas, e começamos a trabalhar com isso. Congressos, cursos. Aí você e Mônica foram se aprimorando nessa área. Sim, agora... tem alguns pastores que são referências nesse meio também, né? Que a gente procura estar próximo, né? Assim, acompanhar,
alguns cursos desse pessoal, né? Então a gente... Sim. Agora, pastores, eu ainda tenho a impressão que quando a gente fala em família cristã, vamos primeiro fechar o foco aqui nessa parte. Muita gente tem a ideia de que isso é sinônimo de família perfeita. O pastor Dário levantou a questão da importância de falar dos valores da família, ressaltar isso, enfatizar isso, enfim, e que é a nossa pegada, óbvio. Mas seria família perfeita? Eu acho que essa nutrição, alimentar essa cabeça de que a família cristã é uma família perfeita, isso acaba sendo fonte de frustração para muita gente, né? Porque não é assim que acontece, né, pastor Eu Dário? acho que a gente tem que ter um foco de ter uma família perfeita, mas entender que nós não somos perfeitos. E a perfeição talvez não seja atingível nesse tempo que a gente vive, no processo de santificação que a gente está vivendo, que é a evolução da nossa intimidade com Deus. Então, já que nós somos imperfeitos e temos as nossas dificuldades de nos relacionarmos como pessoa, certamente teremos dificuldade de nos relacionar como família também, ainda mais porque a maioria dos jovens cristãos casam sem ter tido muitas experiências, graças a Deus, esse é o nosso objetivo. Casei virgem, a gente nunca teve essas experiências, e aí a gente vai aprendendo no decorrer da jornada. Então eu errei, eu sou casado, vou fazer 35 anos agora em novembro, dia 25. Eu estava no teu casamento. Você estava no meu casamento, estava na minha boda de prata. Eu estava lá. E se Deus quiser, vai estar nas minhas bodas de ouro, em nome de Jesus. Mas assim, a gente vai aprendendo no meio da jornada, né? Erra um pouquinho, tropeça ali. Acho que o grande motivador de tudo isso é o foco que a gente tem que ter de que Deus nos chamou para sermos um referencial de vida, para lutarmos contra as nossas fragilidades, né? Despirmos das nossas vidas erradas, nos vestirmos de um novo homem, de uma nova família, de um novo ser, que entende os conceitos que são fundamentais, primordiais, que a Bíblia nos dá para termos uma base de vivência e nessa base de vivência podermos ter um relacionamento saudável. Marido com esposa, né, esposa com marido, filhos com os pais. Essa simbiose de vivência ela é fundamental, mas são experiências, a gente vai aprendendo na jornada, como o seminarista Marco falou, a gente não sabe de tudo no início, a gente não pode desistir, né? Vai aprendendo. Inclusive, eu me lembro bem, porque a gente viveu essas fases que eu vou falar agora. Há 35 anos atrás, como há 32, que é o tempo que eu tenho de casado, não havia naquele tempo tanto investimento na área de família por parte da igreja como há hoje. Sim. Eu penso que não. Você não tinha tanto congresso, você não tinha encontro de casais, cursos, encontro de congressos de família, enfim, esse monte de atividades que a gente tem hoje voltadas para essa área, naquele tempo não havia. Muito raramente tinha uma palestra ou outra, mas... Muito raramente. É porque tinha um tabu, né, de falar sobre esse assunto dentro da igreja, às vezes, né, sobre isso. Mas aí entra uma questão um pouco provocativa que eu quero levantar de propósito, que é a seguinte: ao mesmo tempo que a gente tem hoje, algumas décadas depois, tantos investimentos nessa área, né? Desde solteiro, o casalzinho que está querendo se casar, ele entra para o curso de noivos, e aí ele tem ali uma série de ensinamentos, instruções que dão a ele ferramentas para ele errar o mínimo possível no casamento. Em que pese tudo isso, parece que o efeito prático desse investimento todo não corresponde, não é muito condizente. A gente vê que os conflitos familiares parecem se acentuar cada vez mais. É um olhar meu como pastor de igreja, enfim, casado esse tempo todo, a gente percebe isso, né? Então, vocês têm essa mesma percepção? Essas coisas que acontecem, muito se dá pela reprodução. Porque, assim, eu também tenho 32 anos de casado, né? Então, a gente puxa lá para trás. Não existiam esses cursos, não existia
quase nada de família nas igrejas. Só que a criação foi diferente. Era uma criação mais rigorosa. Lá atrás era uma criação mais rigorosa. Então, os homens, antigamente, né, lá atrás, eles não respeitavam tanto a mulher como respeita hoje. Hoje é um respeito, eu acredito que há um respeito maior em cima disso daí. Então, os homens, eles eram os senhores. Eles eram os senhores dentro do lar. E, muitas vezes, eles não tratavam a esposa nem os filhos com, deixa eu botar entre aspas, né, com dignidade. Tá? E acaba que o filho ele acaba reproduzindo o que o pai fazia lá atrás. Então, isso aí, no meu entendimento, é um problema sério. Ele acaba reproduzindo o que o pai dele fazia lá atrás, porque o pai dele também não teve o ensinamento do avô. E assim, se nós formos puxar, ela vai lá embaixo, entendeu? Por quê? Porque não, vem sempre seguindo... São os modelos, né? Os modelos que eles você tinham. Vai copiando. Aí, quando começa... É igual a história, homem não chora. Antigamente era assim, homem não chora. Né? Só que homem chora. Claro que homem chora. Homem tem sentimento. Né? E lá atrás acontecia muito disso. Hoje, dos homens ainda reproduzirem o que foi plantado lá atrás. Outra coisa também que eu acho em cima disso aí é que hoje a gente tem mais exposição da família através de mídias, redes sociais, porque problemas sempre houveram problemas, né? A gente lembra, eu estou com 58 anos, vou fazer 59, a gente não parece, que, né, gente? não parece, eu sou cara de novinho mesmo, sou preservado no formal, mas assim, problemas sempre houveram. A dele ali foi cruel. Arrumando intriga. Fazer o quê, né? Problemas sempre houveram, as intrigas sempre houveram. Só que era mais recluso os problemas, né? Era até difícil, por exemplo, para uma mulher, né? para uma mulher expor o problema para um outro, uma situação. Para os próprios filhos, era difícil ele expor essas situações. Hoje não, hoje tem aí o Estatuto da Criança e Adolescente, que se você der um tapinha na criança, ela já entra com processo contra você, quer dizer, o negócio está mais complicado. Então, os problemas são outros, mas problemas sempre houveram. A mídia expõe mais, então você tem hoje uma sensação de que há mais problemas, mas eu penso que os problemas, ainda mais em relação à família, são sempre os mesmos, né? Respeito, consideração, traição, problemas de entender os valores do outro, comunicação, são sempre os mesmos. Você vê que quando eu era criança, quando eu participava de algumas palestras, as palestras eram as mesmas. Jaime Kemp, que foi, né, o top grande, né, que é o nosso mentor, né, vamos dizer assim, dos livros. Vamos falar guru, que fica feio, você pega os livros de referencial. Eu tenho livros dele no início que você pega, são os mesmos tópicos de hoje, que se bate, que se refere, porque os problemas são os mesmos. Eu acho que hoje a mídia joga mais isso para uma visualização e uma exposição que também gera muito mais problema. Porque muitas vezes uma situação que poderia ficar resolvida dentro de um ambiente de 4 paredes, agora não, agora o negócio se espalha de tal forma que é igual a palavra lançada, você não tem mais controle. Às vezes uma pequena traição, um pequeno problema que poderia ser resolvido de uma forma mais contida, com menos exposição, daqui a pouco todo mundo está sabendo, é a própria mulher que foi traída, vamos dizer assim, ela não vou perdoar não, porque todo mundo já sabe que eu fui traído, fui exposto, se eu perdoar, eu vou ficar passando como sendo uma pessoa boba, tal, e aí a própria sociedade vai impondo certos resultados, certas respostas que antigamente não tinha. Eu acho que também essa questão da família perfeita, ela não existe, né? Então, a gente tem que... O pastor Dário falou de uma palavra muito importante, foco. Qual é o foco? E a gente vê que com o passar dos anos, a gente vive um tempo hoje que os jovens, às vezes, quando estão se casando, o foco é eu preciso ser feliz, tem que ser perfeito, espera do cônjuge que ele seja aquilo, tudo que ele quer que seja, e vice-versa. Só que qual é o foco? Nós temos ferramentas. A Bíblia é a nossa regra de fé, de conduta, e que a gente vai, a partir dali, começar a trilhar o caminho da família, do casamento.
Mas aí eu fico pensando, qual é o foco? Quando eu vou participar de cursos, de encontros, porque tem pessoas que elas participam de cursos, de encontros de casais e o casamento é transformado. É uma ferramenta que foi usada. Tem outras que fazem os cursos, vão para o encontro e se separam. E aí você vê o quê? É o foco. Por quê? Qual é o nosso foco? Não deu certo, separa? Ou nós vamos... Casamento tem a ver, e família tem a ver com investimento, com renúncia, aprendizado, maturidade. Tanto o Marco como o pastor Dário tocou no assunto. 35 anos de casado, 32, 25, 32. Então só eu que não passei dos 30 ainda, estou caminhando para lá. Será que a gente fica preocupado pensando em relação ao seguinte, as atitudes que eu tive lá no começo do meu casamento, por exemplo, hoje eu não tenho mais. Uhum. Porque a gente era imaturo, a gente pensava de outra forma, né? Agia de outra maneira. Hoje a gente já está o quê? Não é por aí. Que briga eu vou entrar? Vale a pena comprar essa briga? Não vale mais a pena. Gente, como é que pode? A gente brigava por causa disso. Exatamente. No começo, parece que é uma competição, né? E aí a família está sendo montada ali. Não, esse copo aqui é de vidro, ele tem que estar aqui. Não, ele é de plástico, tem que estar aqui. Ele é copo? É copo, pronto. Então, as percepções pessoais, elas levam aos desejos, né, das realizações. Então, por exemplo, eu tenho o meu ideal de família. Então, eu tenho uma criação, como o Marquinhos falou, eu tenho uma geração que me trouxe uma informação, Valores. e eu caso com uma pessoa que é completamente diferente de mim, que tem outra criação, tem outros ideais, outros objetivos. E aí você junta dois universos dentro de 4 paredes, você vai ter aí uma fissão nuclear para poder haver uma fusão nuclear. Mas você tem que quebrar tudo para depois juntar tudo. Então, essa é o grande problema dos relacionamentos, você saber até onde você pode quebrar, até onde você não pode, o que você pode ceder, porque grande parte dos problemas em gabinete são pessoas que não abrem mão, né? Como você falou, eu quero ser feliz. O ideal do casamento não é você ser feliz, o ideal é você fazer o outro feliz. Lutar por isso. E se o outro quer que eu seja feliz, aí é uma comunicação e uma comunhão gostosa, onde a gente vai entender as fragilidades, cada um cede e cresce junto. Aí o negócio começa a funcionar. Mas enquanto há individualidades, né, isso é meu, eu conheci um casal, muitos anos atrás, em que desde que eles casaram, tudo era separado. Nada era nosso, era tudo meu. Se comprava um pote de sorvete, partiu, chegava em casa, partia o sorvete no meio, 2 potes, aí do desinfeliz... Eu era pior, pastor Dário. Conseguia? Eu sei de um que era pior. Consegui. Não é piada não, é sério. É sério, é verdade. Ele não compartilhava o mesmo assento sanitário da esposa. Meu Deus do céu. Então, não compartilhava. Não precisa dizer que deu ruim. né? Não tem jeito, não vai dar certo. Então. Não precisa nem dizer. Agora, essa questão do trato com a família, do cuidado com a família, do zelo com a família, é uma questão tão séria, que o apóstolo Paulo, instruindo Timóteo acerca disso, ele faz uma admoestação forte, dizendo assim, se alguém não cuida dos seus e dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo e tem negado a sua fé. Então, a negligência com a família, segundo a ótica do apóstolo Paulo, ela é semelhante a negar a fé, né? Negar a fé, é comparado a uma atitude pior do que alguém que não conhece a Bíblia, ou que não pratica, que é incrédulo. Então, com isso, a gente verifica como a família é importante. E, às vezes, a pessoa erra até por ignorância, né? Que, por exemplo, a religiosidade tem matado muitas famílias no sentido de que as pessoas dão tanta intensidade às atividades da igreja, né, a proatividade dentro da igreja, que você esquece que tem filho, que tem mulher, que cada um deles tem suas necessidades, que você tem que sair com seu filho, que você tem que passear com a sua mulher. Não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Não estou falando que você não tem que ir para a igreja, mas você saber fazer em equilíbrio, né? Acho que o Evangelho traz para a gente essa capacidade de saber o equilíbrio de todas as coisas. Aí eu quero servir a Deus.
ótimo. Mas Paulo fala assim, olha, se você quer servir a Deus, não casa. Se quer ser intenso com Deus, não casa. Porque se você casar, você tem que dar tempo para sua esposa. Tem que equilibrar. Tem que equilibrar as coisas, porque senão você vai ter problema. E hoje em dia você tem o erro nas duas partes, né? O camarada que não quer saber de nada de igreja, mas esse acaba também se envolvendo com as coisas do mundo e acaba abandonando a família. E o camarada que quer fica tão bitolado ali nos compromissos, né? Que para ele aquilo ali é coisa assim de outro mundo, né? Eu tenho um compromisso, eu tenho que fazer, e aí você também não dá atenção para os seus filhos. Né? Isso no ministério, a gente corre muito risco dessas coisas, porque a gente é muito cobrado, porque a gente tem que estar em tudo, a gente tem que participar de tudo. Aí o seu filho fez aniversário, quer que o pastor vá. O casamento, o pastor tem que ir. É enterro, o pastor tem que ir. Visita, o pastor tem que estar. E a gente vai cuidando de tantas pessoas, né, Marquinhos? Que esquece que tem que cuidar de tem casa. E aí o seu filho também faz aniversário, o seu filho também quer também sua presença. Quer passear, também quer viajar. Aproveitando isso aí, pastor, ontem a gente estava finalizando um curso de paz para toda a vida, né? Nós finalizamos ontem. E aí teve um casal que a menina fez aniversário na segunda-feira, né? E aí ela na segunda-feira os pais saíram com ela para poder passear com ela. E ela falou assim: eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz, E ela ficou falando isso várias vezes, e a mãe ontem relatou isso no compartilhar, que a filha estava falando, toda hora ela falava assim: eu tô muito feliz, eu tô tão feliz. Por quê? Porque o casal em si, eles não estavam tendo esse momento de qualidade com a filha. E ela estava sentindo falta disso daí. Ela estava um pouquinho mais agressiva em algumas situações. Ela não estava se sentindo confiável e confortável dentro da família. E aí bastou o pai e a mãe começarem a tomar algumas atitudes dentro de casa. Eles começaram a dar mais atenção para essa menina, começaram a estar mais próxima dela. E aí o que aconteceu? Saiu, e a mãe falou até, assim, eu fui para o shopping com ela, eu falei assim, agora ela vai pedir tudo, né? Ela vai pedir a comida mais cara, o presente mais caro, e ela pediu uma comida de R$23. A presença dos pais estava mais aí importante. A presença foi muito mais importante. Ela pediu um presente para o pai, lá no shopping, e aí o pai foi comprar o presente, aí eles estavam lá, vai comprar, não vai comprar, vai comprar, não vai comprar? Aí ela saiu da loja e falou assim, mãe, deixa meu pai, se ele quiser comprar, tudo bem, se não quiser, não tem problema, porque o mais importante para mim é eu estar com ele, com você aqui. Olha isso. Então, uma coisa muito simples, bem olha pequenininha. A importância dos cursos que nós temos, ferramentas, quando são colocadas em prática. Tem gente que passa pelo curso. Tem gente que absorve e coloca em prática. Aí tem o resultado. E tem o outro também que não quer fazer investimentos. Que ele tem o pensamento assim, não, minha família está perfeita, minha família está boa, eu não tenho problemas. Não, eu com a minha esposa não tenho problema, com os meus filhos também não tem. É porque não está ouvindo. Só não pergunta para a mulher dele. Mas né? não pergunta para saber se não tem problema ou não. Aí fica esse apanhado aí de que não, está tudo legal. E eu não preciso. Todos nós precisamos. E aí você vê, exatamente por causa disso que o Marquinhos falou, o seminarista Marco falou, você vê hoje um grande número de filhos de pais evangélicos desistindo da igreja. Sim. Porque transfere a culpa para a igreja. Né? Se ele, filho, não está recebendo a atenção do pai e o pai está dando atenção só para a igreja, quem é o culpado? É a igreja está tirando a atenção do pai. Ela não vai jogar a culpa direta no pai. Então ela fala, então eu não quero igreja é coisa ruim. Tirou meu pai. Tirou meu pai, tirou meu relacionamento, tirou os meus anos de infância, de adolescência, que podia estar ali abraçando, né? Caminhando com ele e tal. Eu perdi isso. E aí você fica revoltado. E aí você vê hoje um grande número de filhos saindo da igreja. Aliás, eu acho que tem pelo menos duas vertentes aí. Uma é essa. Essa relação com a igreja, que a igreja vira concorrente do filho. A outra é o fato também do pai, da mãe estarem, desculpa a expressão, enfiadas na igreja, mas não cumprem nada daquilo que aprendem. Isso. Não vivem nada daquilo que aprendem. E aí eu estou me lembrando daquela comparação que Jesus faz no finalzinho do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6, quando ele entra no 7, final do Sermão do Monte, ele diz assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica
será comparado ao homem insensato que edificou a casa sobre a rocha. Aí veio a tempestade, a chuva, os rios transbordaram, bateram com ímpeto e a casa não caiu. Permaneceu firme, porque estava na rocha. E aquele que ouve e não pratica é comparado a alguém que edificou sobre a areia. Veio a chuva, a tempestade, os rios transbordaram, a casa caiu, porque estava sobre a areia. Então, a grande questão, pastores, é que todo o aprendizado, todo o vínculo com a vida religiosa, com a vida na igreja, tem que passar pelo cumprimento, pela vivência daquilo que a gente aprende, né? Se não, o conflito acaba sendo enorme, porque a gente vê uma coisa, a gente ouve uma coisa, aprende uma coisa, mas vive outra. Exatamente. E essa diferença entre a vida como ela é e o aprendizado não bate, a conta não fecha na cabeça de uma esposa, de um filho, de um familiar. Uma vez, pastor, eu ouvi da minha filha, desculpa que eu estou um pouquinho rouco, né? A mais novinha, ela falou assim, quando ela passou a minha sogra faleceu, né? Ela passou por essa perda, ficou muito difícil para ela, para todos da família, mas ela ficou mais abalada. E depois de um tempo, ela falou o seguinte: quando eu mais precisei do meu pai, ele foi pastor, ele não foi meu pai. Aquilo, quando ela me falou, sabe, doeu bastante. Uau. E aí eu comecei a refletir melhor e pensando assim, por que eu não fui pai e por que ela falou que eu fui pastor? E fiquei com aquilo. Mas ao falar, você se aproxima, fica mais próximo ainda, e a gente foi tentando apagar esse fogo aí. Aí depois de um tempo ela falou para a mãe assim, ó, eu estava enganada. Ele foi pai, ele foi meu pai e foi pastor também. Porque eu não tinha vontade mais de ir para a igreja. Eu fiquei revoltada com Deus. Só que o meu pai vinha no meu quarto todo domingo, 8 horas da manhã, falava, levanta, tem que ir para a escola bíblica. E eu não queria nada com a Bíblia, com Deus, com a igreja, com nada. Só que ele foi meu pai, mãe. Porque hoje eu agradeço a Jesus, já passou um tempo e ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ela falou, ele foi pai também. Porque se ele não fosse pai e ele estivesse sendo só pastor, talvez ele ia sair na correria, fazer as coisas e me deixar lá dormindo dentro de casa. Mas não, ele ia lá e falava assim, querendo ou não querendo, você vai para a escola bíblica, vai para o culto. Você mora aqui comigo e você vai. E aí ela falou, ele foi meu pai. Então o tempo... Mas eu fiquei... Até chegar esse tempo aí... Mexeu, a gente fica... Sei onde eu estou errando. E agora eu realmente não estou sendo pai e tal. Mesmo assim, eu consegui melhorar em várias coisas, para depois, lá na frente, eu ouvir que eu tinha sido pai também. Mas eu entendi o contexto quando ela falou que ela queria mais o pai, é que ela queria mais abraço, mais carinho. Às vezes só a gente dá o ombro, o abraço, e não tentar ficar falando da palavra naquele momento. É difícil separar os dois lados. Né? Difícil. Você saber distinguir até onde você tem que ir qual como pai tempo, ou como pastor. Né? Qual horário, qual todos dia, nós, qual momento. Todos nós passamos por essas dificuldades em casa. Né? E a gente... Ia falar? Não, pode falar. E a gente distinguir também a maneira como o outro está olhando para a gente nos diferentes momentos que a gente está vivendo. Né? Às vezes você está tentando ser um papel, mas está sendo enxergado, visto de outra maneira. Então, você saber fazer a leitura, como é que o meu filho está me vendo nesse momento? Acho que ele está me vendo como pastor, não tem nada a ver, eu sou pai, e vice-versa. Eu acho que essa atenção é muito importante, é muito primorosa a gente ter. Mas tem um texto na Bíblia interessante, que na verdade é uma parábola de Jesus, que é aquela parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, todos nós conhecemos. O filho diz para o pai, me dá minha herança, me dá meu dinheiro, que eu vou viver a vida. E o pai deu, ele foi viver a vida, gastou o dinheiro, farra. Vamos pensar nos dias de hoje, mulherada
droga, carrão, prostituição e tudo mais. O dinheiro acabou. Ele foi para um lugar humilhante hoje, imagina naquele tempo, que era cuidar de porcos, né? Segundo a parábola. E ali ele teve até vontade de comer comida de porco, mas ele falou assim, não, meu pai tem lá empregados que estão vivendo melhor do que eu, vou me levantar, vou me encontrar com meu pai e vou pedir para ser restaurado. O pai o recebeu e ele foi reconduzido à condição anterior. E aí surge a figura do outro filho que não demonstra alegria pela volta do irmão e questiona o pai por ter dado uma festa, questiona o pai por ter comemorado a volta daquele irmão, e o pai, então, conversa com aquele filho. Essa é a história, essa é a parábola do filho pródigo. Essa parábola ensina algumas coisas, pastor Dário, Marquinhos e pastor Rodrigo, algumas coisas que merecem a nossa atenção, alguns princípios, algumas lições que eu queria compartilhar com vocês rapidamente. Por exemplo, a decisão do filho de ir embora foi uma decisão egoísta, uma decisão que ele só pensou nele e em mais ninguém, na felicidade dele, na conveniência dele, enfim, no prazer dele. Ele não esquentou para a tristeza do pai. O texto não fala da figura materna, mas é razoável deduzir que essa figura pudesse existir. Ele também não pensou no irmão, não pensou em ninguém. Tomou uma decisão e foi viver a vida. E aí eu queria comentar com vocês rapidamente exatamente isso que acontece no meio da família. Porque a turma vai crescendo, não é? Os filhos vão crescendo. Os filhos vão se tornando indivíduos cada vez mais autônomos nas suas decisões, não é? A própria diferença entre o casal também faz com que ambos tomem decisões. Pai e mãe tomam decisões. O tempo todo a gente toma decisão. A questão que eu quero colocar para vocês é: como é que você lida com decisões sérias, comprometedoras e que muitas vezes nos afetam, que uma outra pessoa toma? Como é que você lida com isso? Como é que você ama? Como é que você respeita? Como é que você convive? Como é que você continua caminhando quando alguém toma decisões que afetam você, que não te pediu opinião, que não perguntou nada? O importante é o que eu quero, é a minha felicidade, e acabou. É complicado, né, gente? Marquinhos, vamos começar aqui. É complicado, né, Marquinhos? Muito complicado. Assim, pelo menos eu vejo assim, por mim, eu procuro fazer o meu papel. Eu procurei fazer o meu papel, que era o quê? De levar para a igreja, de inculcar a palavra de Deus na vida delas. Só que, infelizmente, quando elas crescem, quando os nossos filhos crescem, eles têm o livre-arbítrio. Eles podem escolher o que eles querem fazer, né? Atingir a independência. A gente sempre tem dois caminhos a seguir, né? Nós que já passamos, já estamos mais velhos um pouquinho, a gente até quer evitar que os nossos filhos passem. Mas, infelizmente, eles querem passar por ali. Vocês são mais velhos um pouquinho do que a gente, eu imaginei, mas tudo bem, vai lá. Eles querem passar pelo deserto, então eu não posso fazer nada. Infelizmente, eu não posso fazer nada. A orientação foi dada, a criação foi dada. E eu tenho duas meninas, né? E as duas meninas pensam diferentes. Elas são iguais, mas são diferentes, sabe? É engraçado. Então, assim, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Tem que deixar. Infelizmente, nós temos que deixar ir e eles aprenderem com as dificuldades da vida. Né? Ele vai ter que aprender. Mas eu gostaria de ampliar um pouco essas possibilidades, né? Por exemplo, pode ser que esteja assistindo aqui no nosso podcast, o nosso papo, alguém cujo pai tomou uma decisão
que afetou a vida dele. Né? Se você- A mãe tomou uma decisão que afetou a vida dele. Ele hoje é um adulto, possivelmente, mas ainda reverbera na vida dele decisões tomadas há décadas atrás pelo pai, pela mãe, por alguém. Não é isso, pastor Dário? Então, se você considerar a parábola não como uma parábola, mas como um elemento de personagens, porque a parábola tem um fim, um objetivo para que ela foi falada. Né? A gente entende que o pai ali é Deus, tá? Os filhos... Sim, as representam- figuras ali. Se eu pegar essa imagem e trazer para o conceito de família, a gente vai ver erros em cada um desses personagens. Eu posso, por exemplo, você falou da mãe. A mãe é um personagem oculta. Se ela existiu, ela não se meteu em nada, ela não se posicionou em nada. Então, muitas vezes, hoje, nós temos pai ou mãe que se tornam personagens ocultos dentro da própria casa. E o personagem oculto leva a uma individualização muito grande dos filhos. Os filhos não têm referência, não têm limites, o cara não impõe regras sobre os filhos, não impõe nenhuma posição, e aí o filho vai tomando a sua autonomia errada e voluntária. Né? Você tem o pai ali como personagem também, que se você não considera sendo Deus, é uma pessoa que também errou, porque primeiro, ele não devia ter dado dinheiro para o filho, no meu ponto de vista. Segundo, ele abandonou o outro filho. Ele estava tão preocupado com o filho que havia saído que ele não junto conversou. com ele o tempo todo, ele não dava Tanto atenção. que o outro filho reclamou, mas olha, eu estou aqui tanto tempo te servindo, você não me deu nem um cabrito. Aí ele falou, mas, poxa, tudo que eu tenho é seu, mano. Por que você não falou, não procurou ver o filho, o que estava acontecendo, a sobrecarga que estava sobre ele, né? Às vezes a gente fica tão focado em um personagem da nossa família que é tão problemático que toda a atenção fica em cima dele, e os outros ficam esquecidos e abandonados, que vão gerando também os seus traumas. O filho mais velho é um que está perdido dentro de casa. Ele não sabe quem ele é mais. Eu sou filho, mas eu não tenho pai. Eu sou filho, mas a minha mãe está oculta, não faz nada. Eu estou aqui cuidando da fazenda sozinho, meu irmão me abandonou. Gera ódio do irmão, gera raiva do pai e gera, sei lá, qualquer outro tipo de sentimento em relação à mãe. Ciúme, uma coisa assim, né? Então você vai vendo todo um desenlace de problemas que são atuais hoje. Né? A gente vê hoje isso acontecendo da mesma forma. O modernismo trouxe o individualismo, a necessidade de você conquistar os seus próprios valores, os seus próprios ideais. Cada um com seus objetivos. Sem se preocupar com o que você está causando nos outros. Se a pessoa está vindo comigo, ótimo. Se não está, vaza, segue seu rumo. Eu não estou nem aí. Só que isso traz consequências graves para a família. Né? Mas aí eu queria botar uma batata quente na tua perna. Logo na minha? Não, porque o que a gente vê na prática, pessoal, é o seguinte. Em que pese a existência das regras, é importante, limites, é importante, a clareza desses limites, dessas regras e desses valores para os componentes da família, tudo isso é importante. Só que o que a gente vê na prática é uma galera que não está nem aí para a regra. Mete o pé na regra e diz, eu vou fazer, e acabou. Conhece os valores, mas diz assim, eu... Não concordo. Livre-arbítrio, não concordo com esses valores, sou maior de idade, ou então, sei lá, pago minhas contas, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida e ponto final. Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar, pastor Rodrigo, nessa realidade, porque é uma realidade muito comum. A grande questão é nesse ponto em que pode ser que o pai tenha falhado da parábola, mas vamos supor que ele tivesse as regras dele, tudo. O filho quis ir embora. Né? Como é que você lida com essas autonomias que vão acontecendo na vida das pessoas, que elas vão decidindo o estilo de vida que querem, o caminho que querem? Só que não tem jeito. Quando um filho decide de forma desastrosa uma coisa na vida, aí ele é maior de idade, ele é pai de... Afeta um pai, afeta uma mãe, né? Assim como quando um pai ou uma mãe tomam decisões também afetam o filho. O foco da minha questão aqui é
Como é que eu lido com aquilo que me afetou? Por parte de alguém que não se importou com o meu conselho, com a minha regra, com os meus valores, foi lá e fez. Mas é alguém precioso. É alguém que, apesar de tudo, eu amo, que, apesar de tudo, eu quero bem, mas que me machucou, né? E o que ele está vivendo nada mais é do que as consequências das escolhas que ele fez. Como é que a gente lida com isso, né? Eu acho que a gente tem que... Pode ser que a gente esteja falando para a gente assim, É, tendo que conviver com realidades desse tipo. enquanto está vivendo essa fase emocional, vamos dizer assim, e que está bem prejudicada devido a essa questão, se a gente for contextualizar, né, como o pastor Dário falou, trazendo para a família, esse personagem, o pai, ele tinha a esperança de que alguma coisa pudesse acontecer a qualquer momento. E ele estava lá esperando. Talvez não conseguiu agir corretamente quando... Deve ter se arrependido, né? Por que eu fui dar nesse tempo agora essa parte da herança? E estava decepcionado. Mas eu acho que a gente contextualizando assim, né? E conjecturando, acho que ele devia olhar para aquela porteira da fazenda o tempo todo e para aquela casa. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Uma hora vai acontecer alguma coisa. E a hora que ele voltar, aí que a gente tem que estar preparado para não deixar com que o emocional faça a gente se perder. Porque quando você tem uma decepção, o normal é quando aquela pessoa que te decepcionou chegar perto de você, você falar algumas verdades, mas passou por um arrependimento. O arrependimento é que muda essa história toda nessa parábola. Aí o arrependimento caiu em si, fez com que o irmão falasse aquilo que estava pensando que nunca falou. Fez com que o pai abraçasse, talvez, e desse uma nova veste para aquele que ele nunca tinha dado também. Então, tem tanta coisa boa que na história não continua, né, que dá para a gente entender que essa família foi transformada e abençoada a partir de um arrependimento de alguém que caiu em si. Então, eu vejo assim, o arrependimento, você cair em si, voltar atrás e falar assim, fiz totalmente errado, isso quebra muita coisa. Eu acho Para que resolver muitos problemas. do ponto de vista da expectativa de quem está sofrendo o dano, né, que foi a sua pergunta, assim, pelo que eu entendi, como é que você lida com essa situação? Eu acho que os princípios espirituais, bíblicos, é que são importantes. É você manter aquela confiança de que as coisas vão se acertar, você ter disposição para pagar o preço para que isso aconteça, né? Porque você também tem que estar ali à disposição para que as coisas se acertem, né? É você abrir o coração para o processo do perdão, que não é uma questão de sentimento, mas uma questão de ordenança. Muita gente confunde isso. Quando eu sentir, eu vou perdoar, mas não, perdão é uma ordenança de Deus. E você está preparado para as consequências de tudo aqui, porque todo ato gera uma consequência. Que foi a questão do filho, que foi o pós agora. Ele voltou, tá aí agora. Como é que fica a situação? Como é que interage isso tudo com todo o processo da família, com todas as questões? São complexos que precisam ser trabalhados em cima de bases bíblicas. Por exemplo, a Bíblia fala assim, se alguém te ofendeu, oferece, se alguém te deu um tapa na cara, oferece outra face. Oferecer outra face, que eu entendo, não é você ser bobo e deixar o cara bater de novo. Não. É você dar a oportunidade do cara não bater. Então, ele te bateu, ele te machucou, e aí você dá uma oportunidade para ele não fazer isso novamente. Sim. Tá aqui minha você tem uma chance para fazer diferente. Tá aqui meu rosto. É um risco que você corre. É um risco fazer a mesma coisa, né? Exatamente. Mas aí vamos você provocar aqui o negócio. Mas aí você vê quem é a pessoa. Mas aí o foco é o quê? A família. Exatamente. Você vê quem é a pessoa. Porque se você dá a oportunidade e a pessoa faz a mesma coisa, o caráter da pessoa se mostra. Aí você também não pode ser bobo. A Bíblia fala para a gente ser esperto como a serpente, né? Não ser bobo como... Tem que ser esperto. Simples como uma pomba. Vamos lá, mas não vão ser bobo. O crente não é bobão. O crente é um camarada que sabe pensar. Prudente é vigilante, né? Esperto, sabe, consegue entender os processos e tal, sabe com quem ele pode lidar e como ele pode lidar. Eu não vou pegar um camarada que é grandão pra caramba, assim, igual o Marquinhos forte pra caramba, não vou encarar o Marquinhos, eu vou apanhar, não tem jeito. Então, eu sei os limites, eu sei até onde eu posso chegar. Vai usar outras estratégias. Não, eu vou usar outras estratégias. Mas eu acho o seguinte, que você tem que estar disposto
a abrir mão dos seus próprios bens pessoais, não no sentido bens financeiros, mas suas virtudes, seus processos. Você tem que se quebrar para dar a oportunidade do outro se quebrar. O fato do pai estar lá todo dia esperando, ele está dizendo, eu estou quebrado, pode vir, que você vai achar alguém que vai te ajudar. Né? E aí, o que eu tenho visto hoje, muitas vezes, conheço vários casos de filhos que se rebelaram contra os pais de forma bem grave, né? E que os pais aprenderam a perdoar, aprenderam a entender e foram abertos a essa mudança. Alguns retornaram e outros não. Até hoje. Hoje mesmo eu vi na rádio um comentário a respeito de um desses filhos que saiu e o cara falando mentiras na rádio a respeito do pai, né? Dizendo que o pai abandonou, que ele ficou... Bom, não vou dizer muitos detalhes, senão vão descobrir o que é. Né? Mas que a gente acompanhou de perto não foi nada disso. Quer dizer, então o filho nunca viu no pai uma verdadeira oportunidade de reconciliação, não por culpa do pai, que o pai sempre esteve aberto, mas por causa da vaidade, da prepotência, da arrogância, a soberba, e até mesmo o peso do pecado, né? Que o pecado tira a gente dos sentidos mais nobres, né? O pecado joga a gente numa lama tão grande como o filho pródigo, né? Lá separação, né? Porque ele chega num ponto de imundície tal que aquilo se torna a realidade do mundo dele. Ele não consegue enxergar uma coisa melhor lá na frente. No caso do filho pródigo, ele caiu em si e lembrou que tinha um pai, mas quanto tempo ele ficou lá enfurnado nos porcos na lama? A Bíblia não fala a respeito disso. Pode até dar um... Só voltou porque ele já não tinha mais nada. Não tinha mais opção, nem nada. A comida dos porcos ele tinha. E isso aí causou... Aí o que ficou também causa um problema no que ficou. Por quê? A gente tem que olhar isso daí também, que é um ponto. Por quê? Ele vendo o sofrimento do pai, todo dia olhando para a porteira. Meu filho vai chegar, meu filho vai chegar. Isso também causa uma revolta, né? Um ciúme no que está, no que ficou. Porque, caramba, estou fazendo aqui, estou trabalhando por dois, estou fazendo tudo aqui por dois, e ele continua olhando lá para a porteira, esperando o outro que está gastando todo o dinheiro dele, que está gastando tudo lá na bagunça. Então, assim, aí quando chega, aí esse daqui fala, caramba, eu trabalhei por dois, fiz tudo aqui por dois, e o meu pai Mas se você não tiver aberto, imagina assim, o outro chegando, o pastor Dário falou assim, tudo bem, não vou dar a outra oportunidade, tudo bem, você voltou, fica aí. Aí joga um pro canto, o outro ficou brabo, e aí ele perde os dois. Eu acho que ganhando um, recebendo o que voltou, ele tem o trabalho de ganhar o outro. Mas se ele não recebe bem aquele que chegou, ele perde os dois. Porque se ele fala assim, fica aí, o outro ia crescer. E aí ele não ia tratar isso aqui. O que cresceu ficou com maldade no coração, com ódio, e o pai não ia conseguir. É uma batalha, hein? Agora, é uma situação muito difícil. Muito difícil. Me parece que essa parábola, as figuras dela, a figura do pai, do filho que foi, do filho que ficou, são figuras associadas à figura de Deus. Sim. A figura do filho rebelde, do filho que está em casa, mas também é rebelde. Filho invejoso. Filho invejoso. Tem várias coisas. Então, assim, pelo que eu aprendo, essa parábola apresenta para a gente essa figura, né? A figura de um Deus que está nos sempre esperando, pronto. A figura de um rebelde que precisa se arrepender, que foi para a lama, que mergulhou no pecado, mas que a chance para ele é um pai que espera, que a comida de porco são as consequências de uma decisão longe de Deus, longe da casa do pai, da presença do pai, né? É um texto que tem essa associação. Eu não sei se eu estou enganado. Me ocorreu aqui, se eu tiver, vocês me corrijam. No final dela, como termina? Não termina. A parábola fica aberta. Porque ela fica aberta. O que aconteceu com o filho? Não fala. O que aconteceu com o que ficou? Não fala. O diálogo eu acho que a questão da parábola é exatamente a gente trazer ela para a nossa realidade. Qual é o personagem que eu sou, né, nessa história, né? Eu sou o rebelde dentro de casa ou sou o rebelde fora de casa? Eu sou o que está ali, né, olhando para as minhas próprias vantagens? É importante, sim, a gente entender o seguinte, que existe
consequências para tudo que a gente faz, como eu já falei, né? Então, do ponto de vista de quem sai, do filho pródigo que saiu, aliás, é bom dizer que pródigo é o gastador e não o que saiu, né? Muita gente confunde, é o cara que gasta tudo que tinha. Do ponto de vista dele, ele saiu sem pensar em consequências. E quando ele volta, ele também não pensa em consequências, porque tudo aquilo que quebra, um cristal quebrado, você não tem como reconstruir. Não vai ter, mesmo que Não vai consiga achar reconstruir, todos não os vai ter mais, pedacinhos, né? não vai ter mais o mesmo som do cristal, né? Aquela coisa gostosa do relacionamento. Então, assim, todo ato tem consequência. Até mesmo contra Deus, o pecado que a gente peca contra Deus, por mais que haja o perdão de Deus, mas existem consequências na nossa vida. tem, Né? sim. Aquilo que ficou para trás. Não é mais a mesma coisa. Que você não consegue recuperar mais, perdeu. Né? Eu lembro de uma mensagem do pastor Rômulo, há muitos anos atrás, que ele falou sobre o dia mal, que o dia mal chega para todo mundo, né? Para o bom e para o ruim, um dia mal vai chegar. Então, se você não está preparado para aquele dia mal, para você enfrentar, sabendo quais são as suas bases, no caso, né, os seus valores, a sua rocha, a sua estrutura, você vai se perder e vai ter consequências trágicas que, se não forem reparadas a tempo, são eternas, passam a ser eternas. Quanto tempo de vida temos, né, é o tempo que a gente tem para aprender com essas realidades. Né? Uma vez perguntava para Einstein, quantos anos você tem? Ele falou, eu tenho 10, mais ou menos. Aí ele falou assim, aí perguntaram para ele assim, mano, estou perguntando quanto tempo de vida você já teve. Ah, tá, o que passou já passou, o que eu tenho na minha idade aqui, uns 10 para frente só que eu tenho. Então a gente esquece disso. Eu estou com 58 anos, vou fazer 59, como eu falei, mas assim, tem consequências e você está disposto a pagar o preço. Então é por isso que você tem que aprender que o dia mal chega e você tem que estar firmado na rocha, que é Jesus Cristo, e saber que em Jesus Cristo você pode descansar, porque durante a tormenta, né, você vai passar tranquilo, porque o Senhor vai sustentar a sua vida. Eu estava só querendo me lembrar o versículo do finalzinho, que é o verso 32, eu localizei aqui, o pai dizendo para o filho que ficou. Era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai chamando esse filho revoltado para alegrar-se pela volta do irmão. Eu acho que é importante a gente ressaltar esse ponto aqui, né? Porque, como pastores, a gente lida bastante com pessoas feridas, machucadas por decisões alheias que foram tomadas sem a menor consideração, sem dar a consideração ao sentimento do outro, ao interesse do outro, né? Então, eu acho que é importante a gente meio que fechar esse raciocínio, lembrando a possibilidade do perdão, né? Misericórdia. A possibilidade da misericórdia, a possibilidade da graça de Deus renovar esse indivíduo e a vida dele não ficar presa, amarrada por conta de uma coisa que aconteceu há décadas atrás. Isso é comum acontecer. Seguir em frente, né? Ressignificar talvez até a própria vida e seguir em frente a partir do que Deus tem preparado para a vida dele daí por diante. Não é verdade? Então, eu acho que é importante a gente enfatizar isso. Ninguém precisa ficar tão preso, tão amarrado, tão ainda escravizado a uma situação dessa e não viver mais aquilo que Deus tem para a vida dele. Até porque o objetivo de Deus é que a família seja uma família de valor. E o objetivo do inferno é que haja uma ruptura, uma quebra desses valores que foram estabelecidos pela palavra de Deus. Então, o que a gente busca e que a gente apresenta para as pessoas é que existe um caminho para isso acontecer na vida. Em qualquer família, se você abrir o coração para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele vai te conduzir a um processo de renovação e transformação da sua família para que você possa, então, ter algo estruturado que te traz prazer e alegria, que é a presença de Deus dentro da casa. É verdade. Você vê que coisa interessante, né? O que o pessoal talvez não saiba é que a gente meio que faz uma préviazinha antes de ligar as câmeras. Mas a conversa corre bem diferente do que a gente imaginou, como foi o caso aqui hoje.
De qualquer maneira, eu quero reforçar junto com vocês a importância de investir na família, as pessoas que estão nos assistindo, que é possível milagre de Deus acontecer na nossa família, é possível a conversão de corações, né, dentro da estrutura da família, de maneira que o convívio se torne um convívio respeitoso, cristão, amigável, pacífico. O nosso estímulo aqui, pastores, é que ninguém desista da sua família. Amém. Não é verdade? É verdade. Como pastores, a gente tem visto como Deus tem abençoado as famílias. A gente começou falando dos conflitos, a gente começou falando da piora das crises, né? Pelo menos tendo a visibilidade disso, que o pastor Dário comentou, mas acho que é importante fechar também dizendo quantos milagres a gente tem visto acontecer nas famílias. É verdade. Por causa do Evangelho, o Evangelho de Jesus é poderoso para isso, e também por causa da decisão das pessoas de investir na família. Não é verdade? Então eu queria pedir que vocês fizessem aí alguma consideração bem objetiva para a nossa turma que está assistindo aí o nosso papo de hoje. Marquinhos. Primeiro que nós somos indivíduos imperfeitos, junta-se duas pessoas imperfeitas, né, no relacionamento, vai criar filhos imperfeitos também, então nós não podemos esperar uma perfeição dentro da nossa família, né? Nós temos que usar muito de misericórdia dentro da nossa casa, porque nós usamos misericórdia com os outros. E dentro da nossa casa, muitas vezes, nós deixamos essa misericórdia de lado. Verdade. Né? A gente tem misericórdia com todo mundo. As pessoas erram, vêm pedir conselho a gente vai lá, não, faz assim, assim. Tolera. Assim. Tolera. E aí uma pessoa da nossa casa faz, a gente já quer logo crucificar. É verdade. Né? Então nós temos que entender que hoje nós somos advogados. Amém. Nós não somos juízes. O grande dia vai chegar. O dia do juízo vai chegar lá. Mas hoje nós ainda somos advogados. Então nós temos que advogar pela causa dos nossos filhos, da nossa esposa, da nossa família. Amém. Reverendo Dário. Então, eu acho que o que gera tudo isso em nós é o amor de Deus. Então, apesar de todas as lutas, vale a pena, né? E aí vale a pena seguir Jesus, vale a pena abrir o coração, vale a pena trazer os valores cristãos para dentro de casa, vale a pena você se doar pela sua família, vale a pena você se entregar pela obra de Deus também, não esquecer da obra do Senhor, mas vale a pena você amar intensamente. O amor, ele Amém. Cura tudo, ele gera tudo, ele faz tudo, porque Deus é amor. Amém. Então, quanto mais a gente ama, mais a gente expressa essa intensidade de Deus em nós. Amar, respeitar, valorizar, reconhecer os erros, cuidar da família, porque o dia mau, ele chega. E quando o dia mau chegar, os amigos, a igreja, os irmãos em Cristo, todos vão tentar ajudar. Mas quem vai nos ajudar verdadeiramente vai ser a nossa família. É a família. É isso aí. Que papo bom, né? Família bom. é um tipo do assunto que não se esgota nunca. A gente só dá uma pausa para daqui a alguns programas adiante a gente voltar novamente a essa pauta e abordar outras questões envolvendo a família. Então, Deus abençoe vocês. Esperamos que esse papo gostoso seja um papo instrutivo, edificante e estimulante para você também, no sentido de você continuar investindo, valorizando, amando a sua família, afinal de contas, é a sua família. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês, que a graça de Jesus esteja sobre a vida de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.